Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nosso culto de adoração a Deus, mais um dia que Ele nos proporciona para louvarmos e para adorá-lo. E assim nós aqui estamos convocados. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. 27, e faremos a leitura dos 4 primeiros versículos. Salmo 27, leremos versículo de 1 a 4. Faremos essa leitura todos a uma só voz, todos juntos, em coro, entoando esses 4 versículos ao Senhor. Vamos ficar de pé? Todos a uma só voz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se estivermos firmados nessas promessas do Senhor, assim nós seremos fortes, firmes no Senhor, e não por nós, mas somente no Senhor nós teremos a vitória, nós teremos conquistado tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Curva a sua fronte, os irmãos podem se assentar, e assentados, curva a sua fronte, eleve seu pensamento ao Senhor, adore-o em oração, confesse ao Senhor o seu pecado, aquilo que tem magoado, aquilo que tem afligido a sua vida. Oremos. Santo Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de te buscarmos, de te louvarmos, ó Deus, de nos apresentarmos na tua presença, de conhecermos, ó Pai, mais uma porção da tua palavra, ó Deus, de termos o privilégio de te cultuar, de te louvar, de elevarmos a nossa voz até o seu trono de graça. Clamamos, ó Pai, que assim o Senhor encurve, ó Pai, os seus ouvidos, escute, ó Pai, a nossa oração, tem compaixão do teu povo reunido, ó Deus, povo esse que reconhece que o Senhor é o Deus forte, que o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem liberta, ó Pai, o Senhor é quem nos dá a restauração. Se conosco nesta manhã, quando aqui nos reunimos para te louvar, para te cultuar, ó Pai, permitindo que as nossas orações, permitindo, ó Pai, que o nosso louvor
se achegue até o seu trono de graça, ó Pai. Aperfeiçoado, ó Deus, pelo Espírito Santo, reconhecemos que sequer sabemos orar a Ti, reconhecemos, ó Pai, que somos fracos, pecadores, falhos. Ó Deus, não permita que as dificuldades, que as mazelas desta vida venham a nos distanciar de Ti, ó Deus, mas que possamos olhar para cada uma dessas dificuldades e aprendermos e nos achegarmos cada vez mais ao Senhor. Sê conosco nesta manhã, ó Pai, prepara o Teu povo, prepara toda a Tua congregação, ó Pai, para Te cultuar, para Te louvar. Os nossos irmãos que não podem estar presentes, que estão em seus lares, acompanhando, ó Pai, através da internet, que o Senhor também possa ali, em cada lar, abençoá-los, cada lar, ó Pai, edificá-los na presença do Senhor, para que eles possam, assim, Te louvar, possam, assim, ó Pai, Te cultuar. Sê conosco nesta manhã, ó Deus, o Senhor, que é o nosso Deus forte, o nosso Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós oramos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Nós entoaremos agora o hino de número 14 ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, louvado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificar, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dá, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor os de hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ainda de pé, nós abriremos as Bíblias lá no livro dos Salmos, no Salmo de número 42, para fazermos a leitura de forma responsiva neste momento. Salmo 42, leremos todo o Salmo, 11 versículos. Lerei versículos, irmãos respondem com o seguinte:
Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Assim somos nós, abatidos pelo mundo, suspirando pelos cantos, pelos pecados cometidos, pelas nossas saídas, pelas nossas descumprimentos da lei do Senhor. Mas o Senhor mesmo nos alimenta, o Senhor mesmo é quem nos conduz. E assim como a corça que suspira pelas correntes de água, assim nós também sejamos para com Deus, suspiremos para a presença do Senhor, tenhamos sede de ver o Senhor nos nossos dias, cumprindo os seus mandamentos, cumprindo a sua vontade, que nós seremos libertos dos nossos pecados, seremos sarados das nossas dores. Nós vamos entoar um cântico ao Senhor, e no decorrer deste cântico, os irmãos que vieram preparados para louvar o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, poderão fazer no decorrer deste cântico, louvando e entoando ao Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti,
buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Diácono Tércio, por gentileza, nos eleve a Deus em oração de gratidão ao Senhor. Pai bendito, Deus Santo, louvamos o teu nome, Senhor. Nós, convocados por ti mesmo, adoramos o teu templo, onde encontramos abrigo, onde encontramos refrigério para a nossa alma. Amém. Diante, Senhor Deus, a tua palavra nos instrui e fortalece a nossa fé, ilumina nossos olhos para vermos, Senhor Deus, a tua revelação, para recebermos em ti a tua sabedoria. E agradecemos, Senhor Deus, pelo culto que o Senhor mesmo nos fez digno de te prestar. Te agradecemos pelo teu sustento material que o Senhor tem dado às nossas mesas todos os dias, pelo nosso trabalho. Te agradecemos pela nossa saúde que o Senhor tem preservado até aqui. Nós, Senhor Deus, entregamos diante de ti a tua casa, o teu templo, os dízimos e as ofertas para a manutenção da tua obra. Ó Deus, instrua cada um dos que tiverem acesso a esse dinheiro, para que usem com sabedoria para a expansão do teu reino. Sim, Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra está com o reverendo Zé Maria. Bom dia para vocês. Nós vamos fazer a leitura no Salmo 148. Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros,
feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Eu já disse aqui algumas vezes que a igreja, o povo de Deus, deverá necessariamente passar por um período de exaltação antes da volta de Cristo, para que ela esteja preparada e para que o povo de Deus esteja preparado para a volta de Cristo. Com isto, eu não estou me colocando como adepto de uma corrente teológica que ensina e que prega que a igreja irá melhorar progressivamente a sociedade humana até a volta de Cristo. Não é isso. A palavra de Deus é clara, através do apóstolo Paulo e do apóstolo João, de que a sociedade humana irá sempre piorando. Deus revelou ao apóstolo Paulo e a nós que o ser humano irá de mal a pior e que nos últimos tempos as pessoas se apostatarão da fé por obedecerem a ensinos de demônios. E o apóstolo João, ao fechar o livro de Apocalipse, lá no último capítulo, ele registrou as palavras que Deus lhe deu, que é uma sentença a respeito da condição humana até a volta de Cristo. Essa sentença diz o seguinte: continue o justo fazendo justiça, continue o imundo a praticar a imundícia, continue o santo a santificar-se. Ou seja, aqueles que não são crentes, eles vão continuar piorando gradativamente a sua vida de pecado. E os crentes deverão ser santificados para que possam aguardar a volta de Cristo irrepreensíveis e sem mácula. É o que diz a Bíblia. E a passagem que nós lemos no Salmo 148, ela está falando da majestade e da glória de Deus na igreja, no seu povo. Nós não vemos isso acontecer nos nossos dias.
mas necessariamente isso deve acontecer antes da volta de Cristo, para que a igreja esteja pronta. A Bíblia diz que a igreja estará engalanada, enfeitada como noiva para o seu esposo. Portanto, limpa. Sem mancha, sem nódoa. Portanto, nós temos aqui a revelação de Deus ao salmista do estado glorioso da igreja para receber a Jesus Cristo. É a majestade da glória de Deus no interesse do seu povo, dos seus filhos. E na revelação que o salmista recebeu de Deus, ele está vendo esse estado da igreja, esse estado do povo de Deus. E diante disso, ele convida, ele apela para que tudo esteja louvando, adorando a Deus na beleza da sua santidade, desde o alto dos céus até as profundezas da terra. Aqui há um chamado ao louvor de uma dimensão a outra do mundo cósmico. Portanto, desde o trono de Deus, de onde procedem os seus decretos em favor do seu povo, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, ou seja, acima de toda a criação, acima de toda a expansão celestial, acima do universo, lá na sala do trono de Deus, onde estão os anjos que o servem, lá onde o apóstolo João viu os anciãos e todos aqueles que já se encontram na glória de Deus. Irmãos nossos que já partiram para a presença de Deus. Esse louvor, ele começa lá. Essa exaltação da glória e da majestade de Deus, naturalmente começa lá. Diante da visão de Deus, em Cristo Jesus, perante a majestade e a glória do trono de Deus, no governo das nações. Naturalmente, essa adoração precisa necessariamente começar aí. E é por isso que o Salmo começa assim. E aí depois começa a descer. Desde os luminares, ou seja, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Lá em Gênesis, no primeiro capítulo, quando fala da criação, diz que depois que Deus criou a luz e criou a expansão celestial, fazendo separação entre as águas acima e abaixo do firmamento, fazendo separação
entre luz e trevas, estabelecendo o dia e a noite, etc. No quarto dia, Deus criou os luminares. Deus criou as estrelas e Deus criou os dois principais luminares do nosso mundo, do nosso planeta, o Sol e a Lua. E eles são referidos aqui, logo abaixo do alto dos céus, vem: louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Porque foram criados por Deus. Ele os formou do tamanho que Ele quis, Ele os estabeleceu as suas órbitas, calculou a distância entre eles com relação à Terra, para que o magnetismo, a força magnética de cada um, estivesse em perfeita harmonia com o magnetismo do outro, de tal maneira que eles pudessem se equilibrar. E permanecer no vazio. O que faz com que todos os astros, estrelas, todos os planetas, todos os corpos celestes permaneçam no vazio é justamente o equilíbrio da força eletromagnética que os sustenta, que atrai um ao outro na medida certa, de tal maneira que um segura o outro. Eu estou usando aqui palavras não científicas. Os cientistas usariam outras palavras para dizer isso. Isso é adorável, isso é louvável. Deus merece ser louvado, exaltado, adorado por isto. É o poder dele, que não apenas criou os corpos celestes, mas os sustenta nas suas órbitas, nas suas posições, de tal maneira que eles sejam bênção, particularmente para o povo de Deus. Isso sustenta a nossa vida aqui, sobre a terra. Porque no final dos tempos, quando eles entrarem em desequilíbrio, quando essas forças se desequilibrarem, a vida na terra não vai ter condições de existir mais. Mas aí nós já estaremos nos ares com Jesus. Então, desde os luminares, fixados para governarem o dia, a noite e as estações em favor do povo de Deus, Deus deve ser louvado. Essa é a dimensão cósmica onde nós vivemos e toda a vida é possível. Descendo um pouco mais, a Bíblia diz assim: louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Aqui nós estamos descendo daquela dimensão onde estão os luminares, as estrelas, o sol e a lua, para a dimensão cósmica que nos rodeia e que proporciona a vida
sobre a terra. Aqui fala do firmamento que tem águas acima e abaixo de si. Há várias interpretações a respeito desse firmamento, especialmente quando ele é referido antes do dilúvio. Porque quando aconteceu o dilúvio, a Bíblia diz que todas as águas que estavam acima do firmamento foram precipitadas sobre a terra e que se juntou com as águas que estavam abaixo do firmamento. Então, alguns têm a ideia de que antes do dilúvio havia uma espécie de caixa d'água acima do céu. E que tamanho de caixa d'água, não é? E que essa caixa d'água teria rompido e derramado toda a sua água sobre a terra, e juntamente com as águas da terra provocado o dilúvio. Mas especulações à parte, nós sabemos que esse firmamento que nós podemos ver e que nós chamamos de céu azul, ele fica todo nublado e é dessas nuvens que Deus faz precipitar sobre a terra as suas chuvas. Então, a interpretação mais aceita é que as águas sobre o firmamento são as chuvas que as nuvens precipitam sobre a terra. São gotículas de água que Deus faz cair sobre a terra. Deus armazena essas águas e as deixa cair segundo a sua vontade. Deus é quem dirige as nuvens, levando as chuvas para onde Ele quer que elas caiam. E Deus revelou a Jó que o ciclo das chuvas atende à vontade de Deus, tanto para a bênção quanto para julgamento. Quando as chuvas caem na proporção certa para irrigar a terra e trazer os frutos à existência, né? Os cereais que nós consumimos, os frutos, no tempo certo, na medida certa, isso é bênção. Mas quando as chuvas caem além da medida, provocando tragédias, como está acontecendo nos nossos dias, no mundo inteiro, inundações, enchentes, trombas d'água, rompimento de barragens, deslizamento de terras, ceifando a vida de dezenas e às vezes de milhares de pessoas. Então isso é julgamento da parte de Deus. E isso está previsto nas Escrituras, que Deus faria isso. Então, desde o firmamento, Deus deve ser louvado, Deus deve ser exaltado, porque Ele está fazendo isso no interesse do seu povo, da sua igreja. É por causa da igreja que todas essas coisas acontecem, tanto bênçãos quanto maldições.
Nós estamos cercados por uma massa pesadíssima de um gás chamado oxigênio, que sustenta a nossa vida, que nós inspiramos e respiramos a todo momento, e que se eleva acima da terra até mais ou menos a altura de 17 quilômetros, formando esse azul que a gente vê e que também é visto lá do espaço, quando os astronautas estão circundando a Terra. De lá eles veem a Terra cercada por um manto azul. Isso tem, segundo os cientistas, de 11 a 17 quilômetros, dependendo do lugar da Terra de onde se mede a altura dessa massa de oxigênio. Então, os judeus e aqueles que escreveram a Bíblia, eles olhavam para essas coisas e interpretavam essas dimensões como sendo céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então, o primeiro céu que eles viam, que nós vemos, é o espaço onde voam as aves. E até onde se sabe, o voo das aves não ultrapassa os 500 metros de altura. O segundo céu seria o céu acima desse espaço onde voam as aves, o céu das nuvens mais altas. Há nuvens que estão a cerca de 11 quilômetros de altura. Os aviões que voam mais alto voam mais ou menos nessa altura, de 11 quilômetros. São os grandes aviões. Então, esse seria o segundo céu. E o terceiro céu, no conceito daqueles que escreveram a Bíblia e da maioria das pessoas naquele tempo, seria o lugar onde Deus habita. Todas essas dimensões, elas são referidas aqui como motivo de louvar a Deus, porque Deus fez isso com propósito. Ele fez isso para o nosso bem, Ele fez isso no interesse da igreja, no interesse do seu povo. E Ele colocou tudo sob medida. Tudo sob medida. Versículo 6 diz assim: fixou-lhes uma ordem que não passará. Gente, tudo isso é por nossa causa. É por causa dos filhos de Deus. Então Deus deve ser louvado, Deus deve ser exaltado por toda essa sua grandeza. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Céus e firmamento aqui são sinônimos.
Isso está exaltando o poder de Deus, a divindade de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado, a proteção e a provisão dele para o seu povo. E lá onde diz que os céus proclamam a glória de Deus, diz também que tudo aquilo que Deus criou dá testemunho de Deus. Um dia discursa a outro dia, e uma noite traz conhecimento a outra noite. Não há palavras, nenhum som. Palavra alguma sai da sua boca. No entanto, silenciosamente, todas essas coisas proclamam a glória de Deus. Então, desde o trono de Deus, desde o alto dos céus, desde os luminares, desde o firmamento, desde as maiores alturas, até a criação que está sobre a terra. A partir do versículo 7 diz assim: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Toda a fauna, toda a flora, toda a sociedade humana, desde os governantes até os mais humildes da terra, desde os velhos até as crianças. O louvor deve ser de todos, porque todos recebem de Deus a sua provisão, a sua vida, os seus bens. Então, enquanto o versículo 1 diz: louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, o versículo 7 desce dessas alturas até o mais profundo abismo. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Aqui está falando dos oceanos, dos grandes mares, com seus milhares de quilômetros de profundidade. Já foram medidos alguns abismos marítimos de mais de 11 quilômetros de profundidade. Eu nunca esqueço do tempo do primário, que hoje é chamado de ensino fundamental, em que eu me impressionei com a profundidade da fossa de Mindanao. Nunca esqueci esse nome. E a profundidade de 13 quilômetros. Por que é que Deus fez isso? Até hoje, com todo o avanço científico e tecnológico, não se sabe exatamente essa profundidade. Isso é um cálculo. E não se sabe até hoje exatamente o que existe lá nessa profundidade, que tipo de vida. E o que é que isso tem a ver conosco?
Não se sabe exatamente, mas alguma coisa tem, porque Deus não ia fazer isso por capricho. Tudo o que Ele fez foi com um propósito, visando o bem do seu povo. Então, sejam quais forem as criaturas que estão rastejando lá na fossa de Mindanao, elas foram criadas por nossa causa. E de alguma forma elas estão trazendo algum equilíbrio para o mundo cósmico e que nos afeta de alguma forma. A Bíblia diz que tudo nos pertence, tudo é nosso. O fogo e a saraiva. Saraiva é chuva de pedra. Fogo e gelo. Neve e vapor. São contrastes entre coisas quentes e frias. E ventos procelosos que lhe executam a palavra. Eu já falei aqui recentemente das correntes aéreas e marítimas. Já falei de furacões, tufões, tornados e etc. E já mostrei que Deus conduz essas coisas segundo a vontade dEle para abençoar o seu povo ou para fazer julgamento contra os inimigos do seu povo. Quando a gente fala de ventos procelosos, ventos que provocam procelas, desastres, tragédias, não há como esquecer do furacão Katrina, lá nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, que devastou completamente a cidade de Nova Orleans, ou New Orleans. Ceifando milhares e milhares de vidas. Naquela época, algumas pessoas disseram que era castigo de Deus sobre a feitiçaria que era praticada na cidade de New Orleans e que é praticada até hoje. New Orleans é uma das cidades mais pagãs do mundo, onde existe todo tipo de feitiçaria, de prática de artes mágicas, de interpretação. E aqui fala então de todos os acidentes geográficos ao fazer a referência de montes e todos os outeiros. Isso aqui é uma sinédoque, ou seja, tomando a parte pelo todo para se referir a todos os acidentes geográficos da Terra. Montanhas, vales, rios, lagos, todas as correntes de água, todos os cânions, todas as rochas, árvores frutíferas e todos os cedros, toda a flora, tudo aquilo que vegeta
sobre a terra foi porque Deus criou, Deus estabeleceu e Deus faz com que durem e frutifiquem. Feras e gados, animais selvagens e domésticos, répteis e voláteis, aqueles que rastejam e aqueles que voam, toda a criação, flora e fauna. E aí então chega a sociedade humana. E quando vai falar dos humanos, começa então pelos reis. Reis da terra e todos os povos, governantes e governados, príncipes e todos os juízes da terra, autoridades das mais variadas formas, dos mais variados escalões, e a humanidade em geral, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Dentro da sociedade humana, há hierarquias que foram estabelecidas por Deus. A Bíblia diz que toda autoridade procede de Deus. E essas autoridades, elas executam a vontade de Deus. Elas foram organizadas por Deus, estabelecidas por Deus para a manutenção da ordem e da vida, a fim de que houvesse condições de vida sobre a face da terra, a fim de que houvessem o cumprimento de direitos e deveres, para que houvesse princípios morais, pelos quais a sociedade pudesse existir e se conduzir, e a coisa não virasse uma bagunça, um caos. Então, tudo que nós vivemos, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós respiramos, foi estabelecido por Deus, e Deus merece ser louvado por isso, adorado, cultuado, amado. É isso que esse salmo está dizendo para todos nós, com relação ao nosso viver de cada dia. E finalmente, o salmista, apresentando aquilo que Deus lhe revelou, ele termina dizendo: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Deus é transcendente a todos nós e a tudo que existe. Ele está acima de todas as coisas. E por que isso? E para que tudo isso? O último versículo diz: Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, ou seja, da igreja, povo que lhe é chegado, que lhe é íntimo, que lhe pertence, a quem ele conhece, a quem ele recebe. Tudo isso em favor do povo de Deus, em favor de cada um de nós. Deus diz que cada um de nós lhe é chegado.
Essa palavra chegado, ela é bastante usada hoje, porque virou um tratamento de gíria, meu chegado. É aquela pessoa que tem mais intimidade, é aquele amigo mais íntimo, confidente, é o chegado. Deus considera cada um de nós que lhe pertencem como alguém chegado, alguém íntimo, a quem Ele revela conhecimento do seu nome. Então, tudo isso vem do trono de Deus para o seu povo, tanto de forma coletiva, aqui está falando do povo, quanto de forma individual. Quando ele fala de todos os seus santos, veja bem, o primeiro verso do versículo 14 diz: Ele exalta o poder do seu povo. Aqui é um relacionamento coletivo. Segundo verso, o louvor de todos os seus santos, individualmente. Então, é por isso, irmãos, que Deus vai conduzir o seu povo, a sua igreja, a uma exaltação, a uma glorificação antes da volta de Cristo, para que todo esse esplendor e essa majestade que o povo de Deus tem se manifeste e brilhe em toda a terra, para revelar perante todas as nações que Deus existe e que Ele é o Senhor do seu povo e que Ele é poderoso para livrar o seu povo. E quando isso acontecer, o brilho, a radiância da igreja será tão grande, tão atraente, tão deslumbrante, que aqueles que estão destinados para a salvação se converterão pelo testemunho da igreja. E todos os outros odiarão a igreja a tal ponto que a perseguirão para exterminá-la. Então, a exaltação da igreja, ela não vai transformar a terra numa coisa boa, não vai transformar a humanidade em geral numa gente boa, conforme uma certa corrente de pós-milenismo. Mas a glorificação, a exaltação do povo de Deus, pelo seu testemunho de santidade, de pureza, de glória e majestade, vai sim conduzir à conversão a todos os eleitos para se completar o número dos filhos de Deus, mas vai também atrair a ira, o ódio de todos os inimigos de Deus, de tal maneira que a igreja sofrerá aquela tribulação, aquela perseguição da qual o Senhor Jesus Cristo falou: sereis odiados de todas as nações da terra por causa do meu nome. E então virá o fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda, mediante toda essa expectativa, Ele nos conceda toda a esperança com relação ao futuro, toda uma alegre expectativa com relação ao nosso futuro, porque Deus vai realizar isso
independentemente de qualquer coisa que o mundo planeje, que as autoridades conspirem, que as pessoas queiram fazer contra a Igreja de Deus, como de fato já está acontecendo. Amém. Convocar os irmãos, povo santo, povo eleito, povo escolhido, povo chegado do Senhor, para louvá-lo neste momento, através do canto do hino número 40. Hino 40, louvemos ao Senhor. Salvador que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Cantai o amor celestial, o amor do grande Deus. Divina flama consumir os vis pecados meus. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. De Cristo acesso e vindo amor, ó vinde publicar, e dele a grande salvação a todos proclamar. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, guardem os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.